Abra aí a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus. As pessoas não sabem o que elas querem, né, irmão? Eu tenho há 20 anos que nós vamos fazer aqui, e há 22 anos que eu já faço na rádio, né? Uns me acusam que eu sou devoto de Paulo, outros me acusam que o meu Deus é Paulo, sabe? Aí eu começo a pregar sobre Jesus Cristo, eles falam: quando é que você vai pregar sobre Paulo? Dá para entender um negócio desse? Então, se você for responder todas as perguntas que te fazem, você fica doido. Então, você fica com a boca fechada, que não se fazem mais perguntas desse tipo, né? Mateus capítulo 6, versículos, é o texto que nós lemos agora, 25 é o versículo. Não andeis ansiosos pela vossa vida, é o tema, parte 1. Vamos analisar essa passagem com muita atenção, que aqui tem um recado muito importante. Irmão, se a gente der crédito a esse recado aqui, muitas das nossas enfermidades, que se ainda não tem, não chegarão ao nosso corpo, porque muitas delas chegam por causa dessa tal ansiedade. Jesus disse assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a vestes? Versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como cresce os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, aqui a palavra gentil aqui quer dizer os que não conheciam a Jesus, que procuram todas estas coisas, pois o Pai Celeste, diga, eu tenho um Pai Celeste, diga, igreja, eu tenho um Pai Celeste, sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Senhor Jesus, eu agora assumo essa responsabilidade de um semeador. Eu estou com minhas mãos cheias de sementes, e eu vou lançar as sementes, e eu espero com muita alegria
que eu sei que esta semente, que é a tua palavra, caia na terra boa, que é o coração das ovelhas de Jesus, aquelas que estão congregando ou congregadas, ou aquelas que ainda estão fora dos apriscos, mas são tuas, e quando ouvirem a tua voz, ou seja, quando a semente chegar ao coração delas, elas vão receber e vão produzir 30, 60 e a 100 por um. Esta é a minha oração. Abra os ouvidos do teu povo, Senhor, liberta os ouvidos, liberta a mente do teu povo da escravidão. Eu oro em o nome de Jesus, e a igreja de Deus que está aqui reunida, digam todos amém, amém e amém. Glória a Deus. Não conseguiu, né? Glórias a Deus. Onde Jesus instrui a não viver ansioso pela vida, pelas necessidades básicas, como comida, roupa, ele enfatizando que a vida vale mais do que o sustento. Esse texto é muito lindo, irmão. Quando eu leio, todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico com vergonha. Mais que nós somos avisados, mais que Deus procura mostrar, olha para cá, mais que Deus procura mostrar para o seu povo que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele nos ama, que Ele vai cuidar de nós até o último dia aqui nesta terra. Mesmo assim, nós somos um povo rebelde e de dura serviço. Jesus está nos poupando aqui, ou seja, na época que Ele falou isto, Ele estava querendo poupar os seus discípulos, o seu povo, de doenças. Você sabe que a Organização Mundial da Saúde, né, ela colocou a ansiedade como a doença do século, ou seja, de 40, 50 anos para cá, isto tem se avolumado, e por trás dessa tal ansiedade, tem ali, irmã, que é ansiedade? Por detrás dessa tal ansiedade, deixa eu ver se eu separei aqui, ansiedade, vamos ver o que a irmã separou ali, deixa eu ver o que eu separei aqui. Ansiedade, desconforto físico e psíquico, agonia, aflição, angústia, impaciência, medo, receio, anseio, mal-estar físico, psíquico, aflição e agonia. Sinônimos? Tem? Não, né? Então, os sinônimos são anseio, impaciência, sofrequidão, agonia, aflição, angústia, medo, receio. Tudo isto dentro de um corpo, num ser humano, essa ansiedade, ela libera algo terrível, que vai afetar o coração, vai afetar o teu sono, vai afetar, para uns geram comer muito, para outros não comem, para uns dormem demais, para outros não conseguem dormir. Então Jesus, Ele me ama de verdade, irmão. Ele disse, por isso não andeis ansiosos pela vossa vida. O nosso assunto é, não andeis ansiosos. Ansiedade é uma característica de alguém que está sempre esperando pelo mal. Sempre a ansiedade nunca é aguardando algo bom. Porque quando a gente tem algo bom para acontecer, a ansiedade ela vem em dose mínima.
Mas quando a gente fica na expectativa de algo ruim, a ansiedade vem em dose dupla. E isto prejudica a nossa saúde. Muita gente está doente. Muita gente está com muitas enfermidades causadas por esta ansiedade que Jesus falou. Por que dessa ansiedade? Então, a inutilidade da ansiedade. A ansiedade, ela é inútil. Por quê? Ponto A. A ansiedade não acrescenta tempo de vida ou não melhora nada na nossa vida. Você pode ficar ansioso para qualquer coisa, não vai mudar a coisa. Você pode ficar, e a maioria das ansiedades nunca é pelo momento que você está vivendo, sempre é pela manhã, o mês que vem. Você sabe que tem gente, nós estamos em fevereiro, tem gente que já está ansioso com dezembro, já estão numa preocupação, vai mudar o governo, que vai acontecer, vou perder meu benefício, eu não sei o que, eu vou perder minha loas, vou perder não sei o que. Olha que problema. Jesus deu uma aula para a gente aqui e falou, olha, versículo 26, observai as aves do céu. Olha o que ele diz, observa. A gente vive tão atarefado que a gente não consegue nem olhar para passarinho, não consegue observar nenhuma plantinha, nenhuma flor, quando ela nasce e quando ela morre. A gente não observa quem dá água para o passarinho, quem dá comida para o passarinho, quem provê para o passarinho o alimento todos os dias, quem rega o lírio do campo, quem faz descer. Outrora não havia água, antes do dilúvio não havia água, não caía água, caía orvalho. Então, quem fazia descer o orvalho para regar as plantas, as ervas do campo, as flores? Então, Jesus está nos fazendo passar vergonha. Aí ele fala no versículo 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, ou seja, os gentios que ficam focados em coisas. O que eu vou comer? O churrasco, vamos fazer o churrasco, e a festa, a festa, e o casamento, o que vai ter, sabe? E se eu não conseguir, e se eu não pagar, e eu comprei isto, a prestação, e se eu... Então, a ansiedade é a inutilidade da ansiedade. O que é inutilidade? Inutilidade é a característica de algo inútil. É sem utilidade. A ansiedade nada vai ajudar a gente. Mas sabe como a gente vive? Ansiedade. É o filho que sai, é o marido que sai para trabalhar, é a mulher que vai para lá, é o neném que está andando, cuidado para não cair, para não quebrar, sabe, vai morrer, o vento vai jogar ele no chão, a roda moinho vai levar. Cuidado para não engasgar, cuidado para não engolir, cuidado com o leite para não engasgar a criança. Ele está dormindo, está de bruço, está de frente. Olha como é que a gente fica, irmão. Então, a ansiedade é inútil. Ela não acrescenta nada. A ansiedade não acrescenta tempo de vida. A ansiedade, a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que a veste. Jesus falou, a tua vida vale mais do que o alimento, e eu trago o alimento, o passarinho, e cuido das aves, cuido das ervas, cuido de tudo que é criação minha. Eu não vou cuidar dos meus filhos? Se eu cuido das coisas que eu criei, eu não vou cuidar daquilo que eu formei? Mas o que a gente faz? Continuamos com essas crises de ansiedade. A preocupação é um sinal de desconfiança de Deus. Essa ansiedade, no fundo, é uma desconfiança de Deus. Quem já viajou de avião aqui?
Você chega lá no piloto e fala assim: o senhor sabe de pilotar esse troço aí? Você entra dentro do ônibus e pergunta: motorista, você está doidão? Faça o bafo aqui do bafômetro aqui. Tu fumou maconha hoje? Tu vai bater? Você entra. Você acredita num cara que tu não sabe nem quem é, mas não acredita no Deus que te criou, que te fez? A gente são muito fraquinhos. Eu disse a gente, eu não estou me excluindo dessa situação. Então, primeiro, a inutilidade da ansiedade. Inutilidade é uma característica daquilo que é inútil, sem utilidade. Ela não serve para nada. Diga comigo: a ansiedade não serve para nada. Diga: ela não me ajuda em nada. Pelo contrário, ela vai me adoecer. Exemplo da natureza e cuidado do Pai. Diga: exemplo da natureza e cuidado do Pai. Aqui em Mateus, capítulo 6, versos 26. Mateus 6, 26, ele diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Você acha que você vale ou não vale? Você acha que você vale ou não vale, irmãos? Isso. Então ele vai falar: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar, pode mudar, acrescentar um côvado de vida, no curso da vida? Ou seja, a ansiedade não vai melhorar a minha vida. Fulano está doente. O que a gente pode fazer? Orar. O que mais que eu posso fazer? Ficar ansioso, ficar preocupado. Se vai morrer, se não morrer, e se morrer, e se tiver que tomar isto, se tiver que comprar aquele remédio, se tiver isto, tiver aquilo, não sabemos. A gente tem que esperar, tem que aguardar. Então, o cuidado do Pai, Pai cuida de nós. Diz assim: o Pai cuida de nós. Observe as aves, Deus as sustenta. Elas não semeiam, e Deus sustenta elas. Olha para as aves, olha o que está falando. Observai, 26, observai as aves do céu, porque a gente não para observar. Sabe o que a gente fica observando? A política. A gente está preocupado quem é que vai governar. Irmãos, eu não tenho preocupação quem vai governar, porque eu já tenho um que governa sobre a minha vida. Se você tem o governo que governa sobre você, você está perdido. Você tem um que governa sobre você. Ele falou: eu cuido disso e cuido de vocês. Então ele governa sobre nós. Não é o diabo que governa sobre minha vida, é ele. Então falamos a inutilidade da ansiedade. Falamos agora o cuidado do Pai. Ele falou: observe. 26 lá. Observai. Olha para as aves. Presta atenção. Tu vê uns passarinhos com as tão colorido, parece que foi pintado à mão. Quem já viu? Vermelhinho com azul, bico rosa, unha verde. Parece que vai na manicure. Parece que passa batom, o biquinho parece que passa batom. Tão perfeito, sem nenhum risco no risca-boca. Quem faz isso? Faz por ele, não vai fazer por nós. Eu estou alimentando a tua fé, a tua esperança. Eu estou alimentando a tua confiança em Deus. Olha o que ele diz: considere os lírios. Está aqui. Versículo 28, por que andais ansiosos com o vestuário? Considerai como cresce
os lírios do campo. Considere, presta atenção no que Deus está fazendo com os pássaros, o lírio do campo. Presta atenção. Estava sem chover, aí tinha uma plantinha lá perto de casa que estava morrendo. Aí veio a chuva, de repente, aquilo que estava morto, estava as flores todas, tudo lindo de novo. Eu não molhei, o dono não molhou, quem molhou foi Deus. Então, considere isto, considere os lírios. Deus veste ele melhor do que vestiu Salomão. Se Deus cuida da criação, cuidará muito mais dos seus filhos. Nós temos, a alternativa é a fé. O que vai nos impedir de adoecermos é a fé. Senão, vai todo mundo para o beleléu. Vai todo mundo para a fila dos psiquiatras, dos psicólogos, dos terapeutas. Os laboratórios vão ganhar dinheiro como nunca, um remedinho para isso, um remedinho para aquilo, e Deus te dá o remédio. Confia em mim, confia no Senhor. Diga assim: Deus cuida da criação, Deus também cuida dos seus filhos. Então a alternativa é a fé. Do versos 31 ao verso 33, ele diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Aí ele vai falar quem é que fica assim. É quem não acredita em Deus. Tem alguém aqui que acredita em Deus? 2, né? Já estamos melhorando. Semana passada era 1, já tem 2, já está bom. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos? O que nós vamos beber? O que eu vou me vestir? Aí ele vai falar, essa preocupação olha para quem é essa preocupação, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe ou não sabe? Ele não sabe que o passarinho precisa de comer? Sabe ou não sabe? Sabe. Ele não sabe que as plantinhas precisam de água? Sabe ou não sabe? Sabe. E ele não provê a comidinha para o passarinho? Sabe ou não sabe? Sabe. Ele não provê a água para as plantinhas? E você? E eu? E nós? O Pai Celeste, diga assim: o Pai Celeste sabe. Diga, igreja, o Pai Celeste sabe tudo o que eu necessito. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, a alternativa é a fé, busca o reino. Letra A. A ansiedade é o comportamento de quem não conhece a Deus. Porque Jesus falou: é urgente gentios que procuram todas estas coisas. A figura do gentio aqui é aqueles que estão distante de Deus, que não conhecem Deus. Então, vou repetir: a ansiedade é um comportamento de quem não conhece a Deus. Pastor, só quer dizer que ninguém pode estar ansioso? Claro, todo mundo tem ansiedade, mas tem aquela ansiedade positiva, de responsabilidade, mas tem aquela ansiedade que é doença. Meu filho saiu, mas tem 10 minutos que ele saiu. Meu Deus, quero que ele volte. Será que está bem? Será que o ônibus está bem? Sabe por causa de quê que acontece isso? Por causa disso aqui, Se não existisse isso aqui, antes disto aqui, não tínhamos quase ninguém com ansiedade. Hoje as pessoas vivem atrás da vida dos outros com isto aqui. O que você tem? Estou olhando teu foto, tu está com a carinha
de doente. Eu não estou doente. Então a pessoa está arrumando problema para ela, olhando para mim, ao meu rosto, olhando a foto, olhando. Então você vê o grau que nós estamos alcançando de incredulidade, e chamamos de crente, de cristão. A ansiedade é o comportamento de quem não conhece a Deus. Tem ansiedade de responsabilidade. Pô, eu tenho que pagar uma conta, tenho que pagar a minha conta de luz, eu tenho. Olha, irmão, você imagine, saia do teu corpo agora e entre em mim. Imagine você no meu lugar. Uma igreja, vamos fazer 20 anos, não tem cobrança de dízimo, não tem campanha, não tem voto, vai lembrando aí, irmão, não tem voto, não tem, como é que é aquela roupa que eles põem para vender, como é? Não tem bazar. Olha a igreja, muito sem vergonha, né? O povo doa para a igreja, o povo da igreja doa para a igreja, o pastor bota para vender para o povo que doou, meu irmão. Que cara gosta de dinheiro, né? Nunca vi gostar tanto de dinheiro igual o pastor, meu Deus do céu. Não tem fogueira santa de Israel. Não tem a oferta do sacrifício, não tem sabe, do peixinho, a oferta da viúva, a oferta dos 150, não tem a oferta de quantos quilos você pesa. Você sabe que as igrejas tem tudo isso, né? Bota o cara na balança, 84 reais, e 62 reais. Eu não tenho isso. Agora você imagine, pensa agora comigo, irmão, estou te colocando aqui no meu lugar. Você imagine agora, como que eu vou pagar um aluguel de 5.350? Como que eu vou pagar 2 contas de luz que chega a quase R$1.000? Como que eu vou pagar conta de água que chega a quase R$500? Como que eu vou pagar? Ninguém garante que você vai dar nada, irmão. Eu não tenho o dízimo para te ameaçar com Malaquias, com gafanhoto, com praga, com um demônio. Eu não tenho isto para garantir a entrada da igreja. Sabe o que eu tenho? É uma fé no Deus Todo-Poderoso, que diz que cuida de mim e vai cuidar de mim. Só isso que eu tenho. Quem garante que você vai trazer alguma coisa? Quem garante? Quem garante? O pastor estava lá fazendo, aqui nós temos gente que pode dar, eu tenho 100 pessoas com 1 milhão, 200 com 500 mil, tem gente aqui, eu tenho 200 com 100 mil, sabe, Deus está dizendo que tem 100 aqui com R$1.000, o pastor vai lá, então vai, arrecada, quem pode doar um carro, quem pode doar até tênis, o cara doou um tênis, que diz que custava R$18.000 um tênis, deve ser com tênis, com pé, com braço, bem com tudo, novinho, não é possível, irmão. O cara doou um carro para a igreja, quanto custa o seu carro? 70 mil, quem dá 30, quem dá 20, eu não tenho isso. Então, se eu fosse me emparafusar por causa de crise de ansiedade, irmãos, olha, em 2005 para 2006, quando Deus me chamou para o ministério, eu falei, Deus, chame outro, chega de sofrer. É você? Não, Senhor, é você. Senhor, mas eu não vou cobrar dízimo, não tem campanha, não tem oferta especial, não tem oferta de final de ano, não tem obrigação dos irmãos pagar o dízimo do 13º, que ninguém pagou, né? Não tem obrigação. Como eu vivo, irmão? Como eu iria viver se não fosse a fé em Jesus? Ele falou comigo, irmão, se quiser acreditar, acredite, se não quiser também não vai mexer em mim. Enquanto você estiver na minha palavra, nada vai te faltar. Irmãos, é 20 anos que a gente não deve nada para ninguém, irmão. Tudo que nós temos aqui é pago, se não está pago, vamos estar pagando, não atrasamos ninguém vem bate aqui nessa porta aqui para cobrar. Quando eu tinha vários programas de rádio, a gente alugava madrugada de 4, 5 rádios, os donos da rádio falavam assim, se todos os pastores que alugam o programa fossem igual ao senhor, seria bom demais. Então, por que isto?
Porque a minha ansiedade de pensar que você não, para eu ficar pensando, se a irmãzinha se enfesar e não doar, né? Se aquela família, meu Deus, ficar com raiva porque uma coisa, porque a gente já fica com raiva, irmão. Depois sai do cabo o culto aqui, só Jesus e os anjos que vão junto com vocês, né? Que só escuta tudo. Então a pessoa sai cuspindo prego, porque a verdade, ela vem para mudar. A verdade, ela vem para curar. A verdade, ela vem para libertar. A verdade, a pessoa vai no médico. Quando eu levei essa facada aqui, eu levei 38 pontos. Aí fizeram um curativo, aí inflamou, aí eu andava assim, não puxava nem mexia o braço, tão inflamado, inchado. Eu fui no médico, no hospital, para fazer curativo. Aí a doutora, a enfermeira, oh, coisa maravilhosa, irmão, tão delicada, né? Ela olhou para mim, passou um éter assim, parecia que meu coração ia parar, meteu um bolo de éter, molhado no éter, algodão no álcool, esfregou. Daqui a 15 dias eu volto, vai estar curado. 15 dias eu voltei e estava curado. A verdade faz assim, ela faz doer, mas ela cura, irmão. Glória a Deus. Então, para terminarmos, a ansiedade é o comportamento de quem não conhece a Deus. Está aqui, ó. 32. Porque os gentios que procuram estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele sabe que você tem que andar vestido, não pode ficar pelado na rua. Ele sabe que você tem que comer. Ele sabe. Então, o Pai Celeste sabe que necessitamos, diga, Ele sabe, a prioridade, reino, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Última parte, vive um dia de cada vez. 34 versículo. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Então, ele falou assim, ó, se eu cuido de você hoje, amanhã também eu vou continuar cuidando de você. Então, o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Tem dia que eu vivo, não acontece nada de mal, aleluia, mas tem semana que é uma atrás da outra, não é assim? Então, prioridade, busca o reino, viva um dia de cada vez, não se inquieta com o amanhã. Amanhã, e se tu morrer hoje? Se tu morrer agora? Basta o dia o seu próprio mal. Conclusão: substituir a ansiedade pela oração e confiança, entregando o futuro a Deus, que supre as necessidades com base no seu amor de Pai. Ele supre as necessidades na nossa vida, porque Ele é Pai. Ele é o meu Pai, Ele é o teu Pai. Amém? Então eu deixo aí esta pequena palavra para nós. A ansiedade não leva você a lugar nenhum. O que vai acontecer amanhã? Meu filho, o que vai ser do meu filho? Meu Deus, quem vai ser quando ele tiver com 15 anos, 20 anos, 30 anos? Meu Deus, será que vai ter trabalho para ele? O que eu vou fazer? Meu Deus? Então vou trabalhar para guardar dinheiro, porque se não tiver nada, já guardei dinheiro para ele. Olha isso, irmão, a loucura que estão chegando as famílias, o colapso nervoso que as pessoas estão vivendo, de não esperar em Deus. Descanse, irmão. Deus proverá. Assim seja, assim disse a palavra do Senhor.